Fala pessoal, hoje a gente vai ver a parte da física que estuda o fenômeno da onda e é conhecida como ondulatória. Uma onda é qualquer propagação periódica e regular que vai se propagar em um meio. Um meio pode ser gasoso, líquido ou sólido. E a gente vai falar mais especificamente do som. Quanto à natureza dessas ondas, elas podem ser mecânicas, que são aquelas que se propagam no meio material, elas precisam de moléculas para se propagar, são as mecânicas. As eletromagnéticas são geradas por cargas elétricas e não dependem do meio, não dependem de moléculas para se propagar. Caso alguém não lembre o que são moléculas, né? São um agrupamento de átomos. Aqueles átomos, aqueles elementos químicos que a gente vê na tabela periódica, né? Um exemplo aí da glicose contida oxigênio, carbono e hidrogênio. Importante dizer que nenhuma onda transmite matéria, nenhuma onda vai transmitir, vai movimentar os elementos existentes, as moléculas existentes no local. Ela transmite energia. Inclusive, quanto à direção de propagação, pode ser unidimensional, que é como se fosse uma corda subindo e descendo, só tem uma dimensão, né? Pode ser bidimensional, como você jogar alguma coisa na água e aquela onda se propagar, ou pode ser até tridimensional, que é o exemplo da luz, né? Uma vela que se acende e a luz se espalha em forma tridimensional. As ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo e em certos meios. Por que ela pode se propagar no vácuo? Ela não é mecânica, ela não precisa de moléculas para poder se propagar ao longo do ambiente, né? Ao longo de uma distância. Então, ela não depende de moléculas, pode se propagar no vácuo. Por exemplo, as ondas de rádio, que vão se propagar de uma estação até a sua casa, as ondas de um radar, ondas de raio-x, de micro-ondas, as ondas luminosas e as ultravioletas emitidas pelo Sol. Inclusive, essa poderia ser considerada uma das ondas mais importantes que já existiu na humanidade. Na humanidade não, né? Na história do universo. As ondas mecânicas, elas precisam de moléculas para se propagar, e a gente vai ver como, né? Como, por exemplo, o som, que vai se propagar nos 3 estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido e gasoso. Uma onda se propagando na água também. A onda de uma corda se propagando. Uma corda, né? Balançando para cima e para baixo. Ainda bem que nós não estamos no presencial, porque senão vocês iam fazer isso aqui, iam imitar uma onda sonora. Uma onda transversal, né? Como seria? Essa é a oscilação para cima e para baixo e a propagação indo da esquerda para a direita. Por isso, uma onda transversal, oscilação para cima e para baixo e propagação assim de forma horizontal. Essa daqui já é especificamente da onda sonora, que ela é uma onda longitudinal. Você tem compressões de moléculas e expansões de moléculas. E essa energia, essa vibração vai sendo passada. As moléculas não vão para lá. As moléculas permanecem nos mesmos locais. Elas só vibram de forma a comprimir e expandir essas moléculas até o som chegar no ouvido de alguém. Então, é vibração, é energia, não é carregamento de moléculas, não leva nenhuma molécula. O vento, sim, obviamente, o vento leva, tá? Mas, se estudarmos o som puro, não tem essa questão aí. Bom, pessoal, como já dito, o som é uma onda mecânica e longitudinal criada pela vibração das partículas, das moléculas, né? Que vão se propagar por meios materiais de algum lugar até o outro. E a velocidade de propagação desse som vai variar conforme o estado físico dos materiais. A propagação dele é mais rápida em sólidos e um pouco menos nos líquidos e ainda mais lento nos gasosos. Por quê? Porque nos sólidos você tem
as moléculas mais próximas umas das outras. Então, se o som é uma onda mecânica, precisa de moléculas, então quanto mais moléculas próximas umas das outras, muito melhor. Então, no sólido será muito mais rápido do que no gasoso, onde as moléculas estão dispersas, estão distantes umas das outras. No gasoso, o som vai demorar mais tempo para se deslocar e chegar até um determinado ponto, né? Porque as moléculas estão espaçadas. Como medir a velocidade do som? Ai, essas motos. Vamos lá. Como medir a velocidade do som? Velocidade do som é igual a distância dividido pelo tempo. A distância que ele vai percorrer dividido pelo tempo que ele fez. Isso é a velocidade do som. Então, aqui nós temos um exemplo no ferro, 5.130 metros, distância por segundo, tempo, tá? Por isso que é distância dividido pelo tempo, aí você tem o valor da velocidade. Então, você percebe que aqui é o sólido. Na água, que é o líquido, 1.450 metros por segundo. E no ar, 340 metros por segundo. Você percebe que no sólido, onde tem um espaçamento muito pequeno entre as moléculas, o som é muito mais rápido do que no gasoso. É importante dizer também que a velocidade do som é influenciada também pela temperatura do meio. Quanto mais essa temperatura for elevada, né, maior a vibração das moléculas, ok? Então, mais rapidamente o som vai se propagar. Agora nós vamos ver as qualidades fisiológicas do som, que são aquelas que percebemos por meio de sensações que permitem essa diferenciação entre um som e outro, que é altura, intensidade, timbre e duração. A altura, diferentemente do que a gente pensa, é só a característica do som que vai permitir classificá-lo em grave ou agudo. Seria a classificação de um som grosso, entre aspas, né, de uma voz grossa, ou de um homem com uma voz fina, tá? Característico também, principalmente de crianças e mulheres. E não da altura que a gente conhece, de aumenta o volume, diminui. Não, a altura quer dizer som agudo ou som grave. Se você pega um gráfico com a frequência das vibrações, ou seja, o quanto ela subiu e o quanto ela desceu, você percebe que em meio de 1 segundo, tá? Esse é o tempo de 1 segundo, vamos dizer, ela subiu e desceu várias vezes essa azul. Então, essa frequência é muito maior, é característica de um som agudo. Quando esse som sobe e desce muito lentamente, fazendo uns espaços entre as ondas grandes, então é um som grave. Aproveitando para explicar aqui que esse é o vale da onda, essa é a crista da onda. Então, entre um vale e outro tem um espaçamento muito grande. Entre uma crista e outra também vai ter um espaçamento grande. Então, é um som grave. Nós temos aí uma faixa dessas frequências, né, dessa altura. Então, o campo auditivo humano é de 20 Hz. Olha como é que se mede a altura, né? 20 Hz até 20.000 Hz, ou seja, 20 vibrações dessa aqui por segundo até 20.000 vibrações por segundo. Então, é o que a gente consegue ouvir. Você percebe que aqui são os graves, médios, agudos, ultrassons, ou seja, depois de 20.000, porque a gente não ouve. Subgraves a gente também não ouve. Quer dizer, subgrave não devia nem estar aqui como exemplo trovão, né? Porque trovão a gente ouve. Essa explicação de algumas frequências dentro do trovão, por exemplo, que os cachorros ficam desesperados, né? A gente não percebe o motivo, porque a gente não consegue ouvir as ondas que eles ouvem aqui também. Isso poderia se estender um pouco mais para cá, porque ele também ouve essa parte de infrassom. E também muito depois da gente, ele ouve até mais ou menos 40.000. Então isso daqui pode se estender mais um pouco do gato-cachorro. O morcego e o golfinho, que vão além, muito além do que a gente ouve. Esse gráfico é até igual na apostila do 9º ano. Vimos a altura, que é medida em Hertz,
Hertz é a quantidade de vibração por segundo daquela onda que foi feita do som, né? E essa é a intensidade. Intensidade é medida em decibéis. A intensidade está associada à amplitude, ou seja, a energia dessa onda, o quanto ela sobe e, consequentemente, o quanto ela desce. Tá? O som forte, se ela tem uma crista e um vale grandes, né? Ou um som fraco, com a crista e o vale pequeno. É isso que a gente chama de alto e baixo no volume, né? Os decibéis indicam o volume do som que é saudável para as orelhas. Por exemplo, tem aparelhos, quase não saiu, tem aparelhos que vão indicar qual o som, né, qual a quantidade que você está ouvindo. Então, o som saudável, aí, um nível normal, é até 55 decibéis. A voz humana, por exemplo, bem alta, chega a 75 decibéis. O nível tolerável é até 65, tá? Mas o estresse degenerativo mesmo, o início das lesões do sistema auditivo é acima de 75, 80. Mas vai depender muito do tempo que você ouve aquilo, né? Não é uma vez ou outra. Se você mantém aquela exposição por muito tempo, você pode ter lesões no sistema auditivo. Muitas pessoas que ouvem o fone muito alto, depois de alguns anos, elas não têm a mesma percepção de audição do que as outras. O timbre é uma característica particular que vai permitir saber quem está falando, reconhecer um instrumento musical, né? Reconhecer a voz de alguém, mesmo que seja a mesma altura e a mesma intensidade de outra pessoa ou de outro instrumento. O timbre vai diferenciar o som. Então, na verdade, é o formato que essa onda faz, né? É como a frequência dessa onda vai se comportar. Ainda tem aí a questão da duração do som. É outra qualidade fisiológica. É a propriedade que determina o tempo. Então, o tempo pode ser curto ou longo, tá? O curto pode ser a batida de um martelo, a batida em algum instrumento musical rápido, né? E o longo pode ser uma sirene. E aqui a gente fecha as qualidades fisiológicas do som. Para fechar essa questão do som e da ondulatória, nós temos os fenômenos ondulatórios do som. Primeira coisa que a gente fala sobre a reflexão do som, né? Que acontece quando as ondas sonoras encontram algum obstáculo, batem e vão retornar para o meio de origem de propagação. Se for uma pessoa falando, vai voltar para a pessoa. Então isso tem que ter aí, para dar certo, esse eco precisa de no mínimo 17 metros. Fazendo o caminho do som então de 34, né? 17 indo, 17 voltando. Também incluído dentro da reflexão do som, temos a reverberação, que é o fenômeno do som que é refletido e chega nas orelhas de um ouvinte. E chega antes da extinção do som original, ou seja, ele ainda não acabou o som e o som continua chegando aqui, tá? Então não é uma coisa que ele fala, demora para chegar. O som ainda está passando ao mesmo tempo que ele está tocando. Então isso acontece em igrejas, por exemplo, em teatros, onde pensa-se na reverberação do som, para o som chegar melhor no ouvinte. Saindo de reflexão, que era dividido em eco e reverberação, agora nós vamos para a refração do som, que é a capacidade das ondas sonoras que elas têm de mudar a velocidade de acordo com o meio. Então, o som ele se comporta de um jeito no ambiente gasoso e depois ele muda de velocidade no outro ambiente, que é o líquido. Então ele muda a forma com que ele vai ser projetado dentro da água, porque ele muda também a velocidade. Isso é chamado de refração, essa mudança de ângulo. Temos também a difração do som, que é a propriedade do som de se propagar contornando algum obstáculo. Então, como se tivesse uma parede aqui, a gente chama de anteparo, né? O anteparo. E aí o som
vai se propagar passando pela fenda, pela abertura, e depois ela se propaga novamente. Então ele vai ouvir como se estivesse aqui dentro. A fenda vai permitir, então, a comunicação entre essas três pessoas, graças à difração do som. E por fim temos a ressonância. As vibrações que estimulam aí os objetos, né? Estimulam as oscilações do objeto. Essas vibrações elas podem ser muito fortes, né? E acabar quebrando uma taça, por exemplo, que é o que a gente conhece, né? O mais conhecido, a pessoa, um cantor de ópera conseguir quebrar uma taça quando chega, além da vibração possível, além da vibração que a taça consegue aguentar. Então, a fonte do som cede à energia do objeto, né? Vai além da energia do objeto. Esse é o fenômeno conhecido como ressonância. É isso, pessoal. Bons estudos para vocês. A gente se fala.